E começando mais um BR-22 Rômulo Souza, eu sou Rômulo Souza, também chamado de BR-22, beleza? E esse vai ser mais um vídeo da qual eu explico que eu uso uma bandana republicana na cabeça como sinal de patriotismo e amor ao meu querido Brasil Guarani. No entanto, eu sou um monarquista, ou seja, para mim a república nunca deu certo, nunca dará e o império precisa voltar. Sem mais delongas, antes de entrar no assunto, porque o vídeo vai ser um pouquinho longo, né, cara? Eu peço a você, se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, para que esse canal crescendo, nós possamos descobrir algumas respostas para certas questões na vida, né, cara? Então vamos diretamente ao assunto. Por quê? Eu quero começar esse vídeo explicando que algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo onde eu fazia a questão. Tá passando uma moto aqui, que tudo acontece na hora que eu tô gravando, que maravilha. Eu fiz um vídeo umas semanas atrás explicando, perguntando quanto tempo demoraria até que o Brasil pudesse voltar a ser um império de novo, né, cara? Bom, eu não sei, eu tô apostando entre 6 a 10 anos no máximo o Brasil voltar a ser império. Eu vou deixar o link no vídeo da descrição, você vai lá, assiste e dê a sua opinião. Mas justamente nesse vídeo, o que aconteceu, apareceu um camaradinha ontem, né, cara, chegando com toda humildade, fazendo um comentário, defendendo a república, né, cara, dizendo assim, eu irei humildemente esclarecer sobre tal ponto de vista democrático existente em uma república, no qual todos os habitantes do Brasil não gozavam em soberania e autonomia. Serei breve. Caraca, velho, o cara, ele quis dar um ponto de vista dele. Ele disse que seria breve, né, cara? O cara falou que seria breve, entendeu? E da humildade, né, cara? Imagine a soberba dele. Não vou citar nomes, cara. Então vamos, assim, fazer igual o Jack Stripador. Vamos, aos poucos, destrinchando por partes aqui, esclarecendo algumas coisas, né, cara? O português tá maravilhoso, olha só. Quero esclarecer que, primeiro, o imperial era o regime, ou seja, ele quis dizer, o império era o regime, não é? Não, ele começou, o imperial era o regime escravocrata, aristocrata, de forma não democrática, o poder moderado garante, ou seja, queria dizer poder moderador, né? Mas não. O poder moderado garante legitimidade, porém não garante o Estado democrático em constituinte, né, cara? Ou seja, o cara, pelo visto, não sabe o que é um poder moderador, né, cara? O que dá legitimidade ao imperador não é o poder moderador, e sim o povo, a nação. Um imperador, para alcançar a chefia de Estado, ele tem que ser aclamado pelo povo. O poder moderador, ele é apenas o quarto poder, ou seja, na república nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que tem que trabalhar de forma harmoniosa e independente. Bom, aqui no Brasil, independente, bom, pode ser, harmoniosa, não. Vemos aí que o Bolsonaro tenta governar o país, sendo chefe do executivo, mas o judiciário atrapalha e o legislativo não colabora. Então, o que é o poder moderador? O poder moderador nada mais é do que o poder dado ao chefe de Estado, que seria o imperador, de chegar e botar ordem na casa. Ou seja, o STF tá querendo colocar bandido na rua, todo mundo da rua da fila do desemprego. O Maia tá envolvido com corrupção? Fora. O Congresso tá todo corrompido? Fecha o Congresso, novas eleições no ato. Ou seja, zero, o jogo começa de novo. Você não precisa esperar 3 anos para uma nova eleição. Ou seja, qualquer político, qualquer um dos poderes que esteja agindo fora da Constituição, o imperador tem o aval do povo para poder tirar esse cara e colocar alguém substituindo, seja um primeiro-ministro, seja um deputado, um senador. Esse é o poder do poder moderador. Rapidamente, só explicando isso, porque tem muita coisa, né, cara? Então, por exemplo, a escolha de um chefe de Estado de forma republicana e total soberania pode ser exemplificado, ele quis dizer exemplificado, né? No Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes tem a ver com a monarquia do Brasil? Para quem não sabe, o Tratado de Versalhes foi um tratado estabelecido entre a Inglaterra,
a Alemanha e a França no final, que pôs fim da Primeira Grande Guerra em 1918, né, cara? Onde aconteceu que no final da Primeira Guerra a Alemanha saiu como uma grande culpada, tendo que pagar tributo, teve que pagar indenizações de guerra, ficou com um poder militar bélico muito reduzido e acabou criando um sentimento de revanchismo do povo, né? Que consequentemente, mais tarde, levaria Hitler ao poder, causando a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, rapidamente o Tratado de Versalhes, isso não tem nada a ver com o Império Brasileiro. Então, foi um presidente republicano a participar como estadista do Estado resultante da guerra global em manutenção e defesa do país. Ai, meu pai, nesse momento a democracia e a liberdade dentro do país já estava consolidada. Eu quero saber aonde o camarada está falando. Está falando dentro da República? E que momento da história? Porque em toda a história da República sempre teve problemas. Um minutinho só. Tá. De vez em quando preciso dar umas pausas, tá? Aqui, ó. No curso da história, a liberdade e democracia imperial não possibilitava a democracia a todos os habitantes, tal qual mulheres, negros, índios e etc. Era um regime aristocrata, a Constituição Imperial era totalmente não democrática e sua aristocracia, e todavia, não possibilitava títulos hereditários em sua corte. Vamos explicar mais uma coisa aqui, entendeu? Só mais um minuto. Eu estou precisando dar essas pequenas pausas porque o vídeo ele não é editado. Então às vezes acontece algumas coisinhas, alguém passando, um barulho, ou o nariz coçando, né, minha rinite está atacando, essas coisas. Então eu preciso dar uma pausa. Então, o que acontece? Segundo o texto, o cara fala que a democracia não funciona numa monarquia. Há controvérsias, não é, cara? Como eu falei, o que dá validade à monarquia é a aclamação do povo, da população, não é, cara? Havia eleições democráticas durante o regime imperial? Existia, você podia escolher o seu vereador, seu prefeito, seu deputado, seu senador. Tinha muito menos deputados, muito menos senadores. As eleições eram mais simples, entendeu? Você só não escolhia o presidente, mas porém você escolhia. O parlamento podia levantar 3 nomes para a chefia de governo, para ser o primeiro-ministro, e o imperador escolhia entre esses 3 um. E muitas vezes escolhia debaixo também, por exemplo, de uma aprovação popular, né? E assim, cara, nessa questão, né, cara, que eu tenho que dar uma olhada aqui para não perder, o cara fica falando lá que questão de voto, tá certo, naquela época o voto era censitário, muitos não participavam, só participava quem tinha renda. No entanto, isso são coisas que vão evoluindo e sendo modificadas ao passar do tempo. O exemplo disso é a República Norte-Americana, cujo voto também era censitário, né? Aliás, a República Americana tem a sua Constituição, a mais antiga da América é a Constituição Americana. E ela passou por muitas evoluções, digamos assim. Isso eu vou explicando mais à frente, né, cara? Acerca dos títulos hereditários, ele devia estar se referindo aos títulos de nobreza, né, cara? Que, na minha opinião, o jeito de como o Brasil levantava os seus nobres era excelentíssimo. Por quê, cara? Porque geralmente numa monarquia, né, como é que acontece? Se eu quero ser um nobre, ou eu vou herdar dos meus pais, ou então eu vou comprar um título de nobreza, né, sendo que eu tenho renda. O que acontecia aqui da exclusividade do povo brasileiro? Se eu fizer algo de importante para o país, né? Por exemplo, eu sou um pensador, um escritor, eu sou um professor, contribuí grandemente para a educação do Brasil. O que acontecia? O imperador poderia me conceder um título de nobreza, tipo, por exemplo, um barão. No entanto, se eu tenho um filho e eu morrer, o meu filho não herda esse título. Para o meu filho ter um título de nobreza, ele teria que fazer algo pelo país. O que? Não sei. Suponhamos que meu filho fosse assim um grande pesquisador, cientista, por exemplo, e fizesse uma grande descoberta na área da ciência, o imperador que viesse a trazer grandes benefícios ao país, o imperador poderia dar a ele
um título de nobreza. Pode ser barão ou então conde, visconde, um título muito superior ao meu. Ou seja, você recebia o título de nobreza mediante ao seu mérito, mediante aquilo que você fez de contribuição ao país. Isso para mim era muito bom, cara, entendeu? Eu faço um outro vídeo explicando isso aqui para ser rápido, né, cara? De forma ditatorial, ditatorial, tá? Voltado aos nexos, engraçado, o cara tem um monte de erro de português, mas coloca umas palavrinhas para parecer bonitinho, de forma de nexos, olha só, tem nexos, né, cara? Ai, meu pai, de forma ditatorial, voltado ao nexus do feito desde a Primeira Guerra Mundial, que não tem nada a ver com o que aconteceu com o nosso país ao virar uma república. A escolha do representante teve total democracia, a voz ativa do povo, ou seja, a toda a massa do país. É claro que você me faz debruçar em corrupção dentre os séculos em regime republicano, porém tal corrupção de forma brutal existia dentro do regime monárquico imperialista. Verdade, existia corrupção na época do Império, existia a corrupção. O problema da corrupção é que ela não é uma coisa assim voltada só para política. A corrupção é uma coisa do próprio ser humano, né, cara? E qualquer regime de governo, né, seja uma ditadura, seja uma república, seja um parlamentarismo, seja uma monarquia, vai existir corrupção. No entanto, o Império ele tinha certos mecanismos de combate à corrupção que são muito mais eficazes do que os mecanismos republicanos. O próprio poder moderador é um exemplo disso. Se o Congresso está corrompido, você não precisa esperar 3 anos para uma nova eleição, ou então passar por um processo de impeachment de alguns deputados que vai demorar meses. Não, o senador é corrupto, o imperador vai lá e tira. O Congresso está corrompido, eles fecha o Congresso, novas eleições no ato. Ou seja, como eu falei, o jogo é zerado e começa de novo. Ou seja, tem mais democracia do que isso? Eu quero saber, não é, cara? Meu pai, pois ressalto de forma o fato desumano e escravista. A escravocracia era um pilar da economia do Império. E uma democracia capitalista ressurgiu o país. O Brasil já era um país capitalista, meu filho, no Império desde o seu início, cara. Quero deixar bem claro. O que muitos dizem ser um golpe militar com a proclamação da República também seria o início de um Estado democrático. Tá, aí eu quero saber aonde você vê democracia, sendo que não houve participação popular do golpe de 1889. Eu já expliquei isso no meu vídeo passado, da semana passada, acerca da proclamação da República. O povo não participou da proclamação da República. Aquilo foi um golpe de Estado, um golpe militar, cara. Do ponto democrático, e os atuais chefes de Estado pretendentes ao poder. O chefe de Estado monárquico, tal qual Princesa Isabel e seu cônjuge, foram exilados, e não vamos esquecer que a liberdade política, a ética social, que surgiu do feito militar de 1889. Que feito popular aconteceu em 1889? O cara praticamente não entende nada de história e ainda de tudo defendeu o exílio da família imperial. Tá bem, o cara tá querendo defender. Imagine a seguinte situação. Imagine que você é um pai, chefe de família, você tem sua casa própria, você tem seu comércio próprio, seu negócio próprio. Durante anos você batalhou, lutou, trabalhou para ter a sua propriedade privada, seu carro, para ter a sua família bem estruturada. Aí num dia em que você está lá com a sua família na mesa do jantar, assistindo lá as novelinhas da Poliana do SBT, porque é uma novelinha de família, você estará feliz com a sua família, de repente você recebe um zap do seu celular dizendo que você tem 24 horas para deixar sua casa, abandonar os seus bens, pegar tudo que você puder colocar na mala e meter o pé no país. Me diga, e abandonar tudo que você trabalhou durante a vida toda. Me fala, o que você sentiria? Bem, foi o que aconteceu com a família imperial. O Dom Pedro II foi enxotado e a família real foi exilada sem ter o direito de usufruir dos bens que eram deles por direito. Tá? E para deixar bem claro, só para você ver como é que são as coisas, né? O povo nem sabia do que estava acontecendo. Tem uma linda história chamada de Rafael, conhecido como o anjo negro do imperador, né? Entendeu?
que o Rafael era um veterano de guerra. Eu até anotei aqui para não esquecer, né, cara? Veterano de guerra do Paraguai e protetor e amigo pessoal de Dom Pedro. O cara era protetor, era tutor, professor e a melhor figura paterna, e a mais próxima de uma figura paterna que Dom Pedro II tinha, uma vez que seu pai, Dom Pedro I, por não ter mais apoio popular e apoio do Congresso, ele abdicou do trono e foi para a Europa. Ou seja, né, Dom Pedro I, ele foi impeachmentado? Não. Quando ele não teve mais apoio do povo, ele abriu mão do poder e saiu do país. Ou seja, é o que eu falo, para ser imperador você tem que ter a aclamação do povo. E o Rafael, o anjo negro do imperador, que era negro, por isso do apelido, era um amigo pessoal e tudo mais. No entanto, aos seus 98 anos, no dia do golpe da República, ele estava adoentado, se levantando da cama somente um dia depois do golpe da República, sem entender nada do que havia acontecido no dia anterior. Quando chegou a um bibliotecário, disseram para ele: Rafael, não sabes que foi proclamada a República e que o seu senhor está preso? Sabe o que Rafael disse? Que a maldição de Deus caia sobre a cabeça dos algozes do meu senhor. E ele era um negro, né? E assim, cara, e ele fala que a família imperial foi covardemente exilada. E foi só o Rafael que amaldiçoou os algozes de Dom Pedro II? Não. Só para você ter uma ideia, 2 anos depois do golpe da República, o Dom Pedro II morreu. Ao morrer, os republicanos não queriam que o povo soubesse, para que não houvesse revolta popular. No entanto, quando a mãe de Deodoro, entendeu? Aquele Judas, ficou sabendo da morte do imperador, ela amaldiçoou o próprio filho, né, cara? Ou seja, o cara está tentando defender o exílio da família imperial, que, aliás, não merecia ter passado pelo que passou. Além de tudo, né, o país já estava dividido e muito antes da República. Queria saber aonde que o país estava dividido, né? Estava tão dividido, mas tão dividido que tiveram que fazer um golpe de Estado, porque a maioria do povo estava a favor do imperador, né? Já estava a República, a aristocracia já estava fatigada, houve necessidade básica da democracia. O cara até confundiu aí escrever império, colocou república, ou seja, o cara, como se o cara tivesse escrevendo uma contradição aqui. Pois muitos aristocratas já eram democratas, senhor, o curso do país, a economia fora abalada com o final da Segunda Guerra Mundial. Cara, o cara começou lá da Primeira Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes, foi lá para a Segunda Guerra Mundial. Cara, o cara aqui não sabe nem o que está escrevendo, cara. Tem um ponto aqui que ele fala sobre que a aceitação do índio e do negro da sociedade e tudo mais. Cara, eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo amanhã falando acerca da consciência negra, onde eu vou adorar destrinchar ponto a ponto o Zumbi dos Palmares, né? Então, e acerca da escravidão da época do Brasil, mas isso eu vou deixar para amanhã. Então, espere um pouquinho só, que amanhã vamos entrar muito nesse assunto de escravidão no vídeo de amanhã. Ou seja, o cara, ele tá tentando provar para mim, em um texto cheio de erros de português, e que não tem nexo com nada, que uma república é superior a uma democracia. Cara, só para deixar bem claro, dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, 6 são monarquistas. O país com melhor qualidade de vida do mundo é uma monarquia, a Suécia, que é uma monarquia constitucional parlamentar, que era para o Brasil ser agora. Então, assim, o cara está tentando falar que não existia democracia. Cara, ele quer mesmo falar dos problemas que o Império passava no século retrasado, sendo que nós vivemos numa república com ainda mais problemas morais, éticas e políticas? Pelo amor de Deus, não é, cara? Eu vou deixar esse texto, o vídeo está muito grande, vai fazer 20 minutos, vou deixar esse texto aqui no comentário para você realmente ir lá e ver, tentar compreender o que ele quis passar, cara. Pô, eu vou respeitar a opinião dele,
né? Eu respeito as opiniões, embora eu ache que ele não teve nexo nenhum, né, cara? Mas comente aqui, o que você acha? Você acha que o camarada aqui tá certo, tá errado? Comente. Bem, o vídeo tá longo, vai dar 20 minutos aqui, 57, 58, 59, 20 minutos. Comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Eu tive que falar muito rápido, é um vídeo de resposta a um comentário de um amigo. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e Ave Império. Cara, eu tive que ser rápido, nem respirei direito.